Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Salve, bem-vindo, bem-vinda, 10 mil deles na área, vamos para o episódio 42, alegria ter você aí do outro lado, a gente aqui no dia a dia mostra o que acontece com os 10 mil reais originais desse projeto, colocados na Bolsa em maio de 2020, quase um ano depois, a gente voltou agora para o patamar dos 13 mil reais, 13.080 reais, uma alta de 1,3% em relação à semana passada, numa semana meio carrossel, gangorra, montanha-russa, teve emoção pra caramba. Fala aí, Carlos, bem-vindo. Fala, Léo. Cara, por aqui tudo bem? Vamos começar aqui mais um episódio. Hoje tem tese de empresa nova e mais uma semana muito volátil, né? Para quem opera nos mercados ali. Bom, vamos ver se essa volatilidade começa a diminuir agora. É só torcer, porque as últimas semanas vêm sendo bastante movimentadas, né? Sem dúvida. Tem algumas evidências que sugerem, de repente, um momento mais tranquilo para os trâmites aí de projetos que interessam bastante ao mercado, por tornarem um ambiente de negociação melhor no país. A gente vai falar sobre isso, mas o Carlos adiantou bem aqui como um dos destaques para fazer você ficar até o final. Hoje a gente vai passear por TOTUS, a gente vai passear também pelo papel que se destacou negativamente ou positivamente, que foi a Conga, uma alta expressiva de mais de 10%, foram 11,9%, quase 12% de alta, e tem nova tese aí para você curtir, revelações ao final deste episódio. Por hora, a gente começa passeando pelos destaques da semana. Vamos dar um overview do exterior internacional. Finalmente, a novela chegou ao fim. Está aprovado o pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos. Joe Biden sancionou, passou pelo Senado, passou pela Câmara dos Representantes, e essa injeção de grana, de recurso na economia norte-americana deve favorecer e muito uma retomada que é adicionada a uma imunização que dispara. A cada dia que passa, a população norte-americana está mais protegida contra a Covid-19, se você somar isso a esse excesso de liquidez, naturalmente que a resposta econômica tende a ser rápida e expressiva. Portanto, uma sensação de otimismo acabou tomando os Estados Unidos e, naturalmente, que contagiou outros mercados, outras bolsas. O Brasil também viu, em alguma medida, reflexos disso. De outro lado, ou até em complemento a esse fato que eu trouxe, vamos falar das treasuries americanas, os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, que no horizonte dos 10 anos nos dão pistas de para onde vai os juros, como está a preocupação com a inflação. Nos episódios anteriores, a gente destacou que a curva estava inclinando, quer dizer, os juros a que estavam sendo negociados esses títulos de dívida estavam aumentando em função de ameaças de inflação que o mercado temia e de uma certa indefinição sobre para onde vai a política de juros dos Estados Unidos no contexto atual. Finalmente, esse cenário deu uma arrefecida, uma estagnada, um início de declínio, ainda que esteja na casa de 1,5% as treasuries dos Estados Unidos. A gente vai seguir sempre monitorando, mas houve uma diminuição na preocupação com a inflação. O S&P subiu 4,5% na semana. Há um tom de recordes atrás de recordes dentro do mercado acionário norte-americano, e isso não pode ser deixado de lado. Quanto à Covid, se os Estados Unidos, assim como Israel e alguns países da Europa, têm, assim, digamos, razões para comemorar, o mesmo não se vê em relação ao Brasil. Nós, infelizmente, um ano depois da pandemia, estamos vivendo simplesmente o seu pior momento. São mais de 2.300 mortes por dia, na tendência, desde ontem, quarta-feira, quando esse número foi atingido. Quase 2.400 mortes. O Ministério da Saúde, na semana passada, já apontava para uma possibilidade de mais de 3.000 mortes por dia. E continuando no ritmo como estamos, não vai ser difícil superar a marca. São números de uma tragédia. O jornalismo como um todo foi muito criticado quando, na eclosão da pandemia, passou dia após dia a trabalhar com os números das vítimas da pandemia. E, de fato, o assunto é muito doloroso, difícil. Em alguns momentos, a mídia como um todo foi muito atacada no sentido de fazer um certo alarmismo em torno dos números. Mas uma coisa não se pode negar, a realidade é dura e se o jornalismo quer ser jornalismo, ele precisa abraçá-la. A forma como ele faz isso
pode até ser questionada, mas que a realidade é dura e não pode ser negada, isso é fato. O mesmo jornalismo está fazendo um quadro da imunização. Da mesma maneira que no dia a dia falava de quantas pessoas morreram, quantas estavam infectadas, faz também no dia a dia um mapeamento, por coerência, de quantas pessoas foram imunizadas. Mas o despreparo no campo de imunização brasileira é tão grande que até agora o mapa não engrenou. Até aqui não há um número de imunização que dê uma previsibilidade suficiente para quando o chamado novo normal vai poder se restabelecer. A gente lamenta como brasileiro, sem nenhuma intenção de politizar, mas ciente de que muitas pessoas estão partindo e de que esse cenário não poderia chegar ao nível que chegou. A gente segue monitorando os casos da Covid e sabe que a estabilização disso é central para uma retomada econômica adequada aqui no país. Por falar em Brasil, volatilidade não faltou, mais restrições. São Paulo agora entra no que foi denominado pelo governo do estado em fase emergencial. É como se você tivesse o auge das restrições com base nesses números crescentes que eu destrinchei. O governador João Dória anunciou medidas ainda mais impactantes e que tendem a dar uma freada nesses números que estão subindo bastante. Vamos destacar aqui agora a questão fiscal do país, que avançou em função da aprovação da PEC emergencial, aquela que viabiliza os auxílios emergenciais pelos próximos 4 meses, e através de compensações defendidas pelo Ministério da Economia, trouxe algum alívio para a expectativa do mercado no momento em que o endividamento público brasileiro é bastante dramático e delicado. A votação rolou no Senado, passou, chegou à Câmara dos Deputados, houve uma alteração aqui e acolá, alguma desidratação, mas a essência foi mantida e vamos ver se o fechamento dessa história para a sanção do presidente Jair Bolsonaro não sofre mais nenhuma alteração. A gente ainda espera que a PEC chegue à mesa do Bolsonaro para que ele possa sancioná-la, mas isso de fato avançou e deu algum alívio para o mercado brasileiro. A gente fecha esse giro pelo Brasil, e com isso eu passo aqui para o Carlos, dentro desse overview, destacar o que ele julgar mais importante, destacando a decisão monocrática do ministro Edson Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula no que diz respeito ao Lava Jato. Vamos lá para o papel e para a prática. No papel, o ex-presidente Lula ganha direito a uma nova, digamos assim, um novo julgamento. A decisão agora vai para os tribunais de Brasília e todos os processos serão revisitados. Portanto, não significa que há aqui um salvo-conduto, um atestado de inocência para Lula, mas que os processos voltam à estaca zero. Na prática, no entanto, pelo trânsito jurídico, tudo isso sugere que o Lula volta para o tabuleiro político e tem condição de disputar 2022, já que agora ele não é mais enquadrado pela lei da ficha limpa. Isso, naturalmente, reacende a chama da polarização política brasileira e antepõe Bolsonaro e Lula como os principais personagens da disputa pelo poder brasileiro nas próximas eleições. A grande dúvida é, será que haverá uma terceira via forte o suficiente para fazer frente a esse confronto entre Bolsonaro e Lula? A gente segue ligado. O Ibovespa subiu 2% no balanço, superou nossa performance, que foi de 1,3% de alta, oscilou entre 110 mil e 115 mil para a fotografia da volatilidade. O dólar quase estável, num recuo de 0,2%, cotado a R$ 5,59, mas lembre-se, a volatilidade foi forte e a moeda americana chegou a ser negociada a R$ 5,80. O Banco Central tem atuado fortemente para diminuir a pressão cambial, fez leilões ao longo da semana e segue monitorando de perto. Uma semana agitada, Carlos, tive que me estender aqui. De tudo que eu falei, há algum ponto que você destacaria em especial? Perfeito. Eu acho que só comentar como que o mercado encarou todas essas questões, né? E, em resumo, as questões externas, é claro que você vê que o S&P ali subiu 4,5% na semana, e esse sentimento de otimismo do mercado externo acaba se refletindo também no cenário interno, quando a gente fala de bolsas, mas você vê que o cenário interno ainda está relativamente caótico, né? E ainda mais quando a gente compara uma performance de 4,5% do S&P com uma performance de 2% do Ibovespa, né? E por que esse cenário caótico na visão do mercado? Primeiro, assim, a gente teve alguns pontos positivos. A questão da PEC emergencial, da aprovação dela, foi bastante positiva para o mercado, e mais do que a PEC em si, a sinalização de comprometimento fiscal, né? Não só do projeto que foi apresentado e aprovado, mas também quando você olha o placar da aprovação nos votos da Câmara e do Senado. Então, você vê que, assim, é claro, política é sempre aquele negócio de você acaba chutando muito, né? Mas isso aparentemente indica que
o Congresso Nacional está alinhado com a responsabilidade fiscal. Se isso vai permanecer ou não, é só deixar o tempo passar para ver o que realmente acontece, mas o mercado achou isso positivo. Aí vem do ponto negativo do ponto de vista do mercado, essa decisão monocrática do Fachin eu não sei direito esses termos jurídicos, mas, bom, em resumo, que deixou o Lula, de certa forma, elegível podendo concorrer às eleições de 2022. O que acontece aqui? O mercado no dia caiu acho que quase 4%, a bolsa, o dólar bateu 5,80. E por que isso, tá? Porque isso traz, primeiro, uma lembrança para o brasileiro de como a gente tem insegurança jurídica, né? Então, o investidor, mais uma vez, lembra que uma única pessoa pode tomar uma decisão do dia para a noite que pode mudar completamente a configuração da economia lá para frente. Então, isso trouxe uma apreensão muito grande para o mercado. E quando a gente fala aí da elegibilidade do Lula, a gente tem essa questão, assim, a gente sabe quais foram as políticas adotadas pelo Lula no campo econômico, né, durante os mandatos dele, e sempre foi uma política de muitos gastos públicos e elevação da dívida pública. E isso vai completamente no sentido oposto ao que o investidor está buscando na política, né, que é a responsabilidade fiscal, que é a aprovação de reformas da própria PEC emergencial e assim em diante. Então, por isso que a gente viu essa oscilação de uma forma geral, e o Banco Central, só para finalizar, acabou atuando bem no câmbio, porque a gente sabe que a gente está com uma certa pressão inflacionária aqui no Brasil, e o câmbio, eu diria que é um dos principais contribuidores para essa pressão inflacionária. Então, quando a gente tem o câmbio caindo, né, cedendo, ainda mais depois de tocar o patamar ali de 5,80 com estresse, isso é bastante positivo. Vamos ver se daqui para frente o cenário para o câmbio melhora. E a gente monitora também se, a partir de agora, a Câmara dos Deputados pauta a reforma administrativa. É uma das expectativas que o mercado tem, tão logo a PEC emergencial tenha o seu capítulo final. Vamos esperar. Caso a reforma administrativa seja minimamente bem desenhada, pautada pelo Ministério da Economia, e, mais uma vez, sinalizar uma boa relação com os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, isso deve contagiar bastante o mercado. Vamos ficar atento. Carlos, agora é contigo. Vamos falar aí dos destaques da semana. Por um lado, a Cogna, ou Conga para os íntimos, subiu quase 12%. Por quê? Não sei, acho que cansou de cair, Léo. Não tem nenhuma explicação, nenhum fato novo. Até me surpreendeu, acho que eu nem lembrava mais que a Cogna poderia subir algum dia. Essa semana foi positiva, espero que seja só o começo de uma sequência aí. O setor educacional como um todo, Carlos, está muito travado, né? Talvez por esse enrosco aí da pandemia, que é um fantasma que não vai embora, e também, assim, queda nas matrículas, muito trancamento, as pessoas meio que postergando os planos de estudo. Tudo isso contamina o setor, né? Contamina. A gente tem um pessimismo bastante elevado com relação ao setor, né? A gente sabe que ainda é muito enraizado a questão do ensino presencial. Então, quem estava pensando em iniciar a faculdade agora, o ensino superior, a maioria dessas pessoas vai acabar postergando, porque ela não vai poder ir no presencial mesmo, né? Para que ela vai fazer a matrícula? Fora isso, você teve perda de renda das pessoas, né? Então, cada vez mais pesado para a população bancar o ensino superior. E ainda mais quando a gente fala de um cenário onde o desemprego é muito grande e onde a oportunidade de emprego está cada vez mais complicada, aí a gente vê que é uma soma de fatores que traz um pessimismo para as educacionais no curto prazo, mas no longo prazo, aí eu tenho tese de Cogna lá que eu falo bastante sobre isso, é bastante positivo para as empresas de educação, para as empresas educacionais, e a Cogna especificamente, até pelo preço que ela está sendo negociada, mas tem que esperar, não tem jeito, né? O investidor, uma das principais virtudes do investidor é a paciência, então tem que ter paciência. Paciência. E a gente também pode complementar aqui dizendo que os papéis da Cogna, que sangraram muito, foram muito impactados desde que a pandemia eclodiu, estão agora, eu acabei de conferir aqui no terminal de negociação, o mercado já está fechado, naturalmente, nós gravamos aqui quinta-feira à noite, estão negociados a R$ 4,00 mais alguns centavos. Deixa eu checar aqui para não falar bobagem. R$ 4,14, fechamento de hoje aqui, desta quinta-feira. Quer dizer, é
pouco, né, em termos de quantidade. O papel não está com preço tão gordo. E aí qualquer variação de centavos acaba implicando um intervalo percentual mais expressivo. Isso também pode ajudar a explicar essa porradinha aí de quase 12%. Agora, Carlos, vamos para o destaque negativo, porque os papéis da TOTUS tombaram 10%. Léo, aqui a gente tem algumas colocações, né? Primeiro, a gente teve essa questão de uma certa forma, da rotação de empresas caras para empresas baratas, né? E como a TOTUS ela é uma empresa cara, uma empresa growth de tecnologia, isso pode ajudar a explicar uma parcela dessa queda, e o restante dessa queda pode ser muito atribuído a uma aquisição que a TOTUS fez essa semana, da RD Station. E por que, depois de uma aquisição, a empresa caiu, o papel da empresa caiu relativamente bastante? Primeiro, porque assim, o investidor de TOTUS ele já tem na memória algumas aquisições mal feitas pela TOTUS no passado, que já foram consertadas e assim diante, mas sempre vem esse fantasma. E ele acaba ficando com um peso ainda maior quando você vê o preço que a TOTUS pagou pela aquisição. Ela pagou o equivalente, Léo, para você ter uma ideia, de 10 vezes a receita da RD Station projetada para 2021. Esse é um múltiplo super elevado. Assim, por exemplo, a gente tem várias empresas na carteira que negociam a 10 vezes lucro, a 12 vezes lucro. Quando você fala de um múltiplo de 10 vezes receita, está falando de empresas de tecnologia que negociam em Nasdaq, que não necessariamente estão no preço certo, entendeu? Então o mercado acabou ficando cético com essa aquisição, e isso ajudou a derrubar os papéis da TOTUS nessa semana. Boa, Carlão. E bora agora para a revelação da semana. Qual é a tese que você vai descortinar para a gente? Bom, a tese da semana é uma empresa que acho que pouca gente conhece. Ela chama Lavi, é uma construtora e incorporadora com foco no desenvolvimento imobiliário, né, de médio alto e alto padrão, tá? E na capital de São Paulo especificamente. Ela também pretende atuar no segmento de luxo, tá? Mas isso é só um porém, ela ainda não está atuando no segmento de luxo. E é uma empresa bastante nova, tá? Por isso que pouca gente conhece. É uma empresa que foi fundada em 2016 e o seu IPO foi ali em meados de 2020, naquela leva que a gente teve de diversos IPOs de empresas do ramo de construção civil. E aqui vale só destacar que, apesar de ser uma empresa nova, a inexperiência, por assim dizer, fica só na criação do CNPJ da empresa, tá? Por quê? Porque é uma empresa do grupo Cirela, então a gente já vê que tem uma bagagem grande, fundada, controlada e gerida por membros da família Horn, que é a família fundadora do grupo Cirela. Então, assim, apesar de ser uma empresa nova, as pessoas dentro da empresa, as pessoas que comandam a empresa, têm uma bagagem e uma experiência muito grande no mercado de construção civil e uma história de sucesso, né? Como a gente pode ver no caso da Cirela. Ou seja, experiência não falta nessa leitura que você está nos trazendo. E sobre o mercado de atuação dessa incorporadora, dessa construtora, o que você pode destacar? Bom, primeiro é importante destacar que é um mercado cíclico, né? O mercado de construção civil, de uma forma geral, ele é cíclico, ele tem altos e baixos, né? Ele não é constante. E principalmente quando a gente fala de médio e médio de alto padrão, aí a gente tem uma ciclicalidade maior ainda, né? Porque é ali que a gente tem a maior transição de classes, conforme a economia vai bem ou vai mal, né? É muito mais fácil aqui uma pessoa subir e cair do médio para o médio alto e assim em diante durante os ciclos econômicos do que, por exemplo, uma classe mais baixa ascender, então ela costuma ficar mais na classe mais baixa, e a pessoa do luxo cair de classe, entendeu? Então é um mercado mais volátil quando a gente fala de construção civil. E é diferente, por exemplo, do MRV, né? Porque o mercado de MRV, que atua na baixa renda, ele acaba sempre oferecendo serviços e produtos para famílias que têm uma demanda reprimida, né? A gente está falando de primeiro imóvel, de pessoas com sonho da casa própria e de programas habitacionais. Então, quando a gente fala da MRV, apesar de ser construção civil, é menos cíclico. Quando a gente fala de Lavi, ela realmente acompanha os ciclos da construção civil. E esses ciclos da construção civil, eles dependem de alguns fatores, dentre eles os principais são
disponibilidade de crédito e capacidade e propensão à compra de imóveis, né, por parte dos consumidores. E atualmente, quando a gente fala do cenário para o mercado de construção civil, para frente o cenário parece tá positivo, tá aquecido. Se você fizer uma retrospectiva, a gente teve um boom de construção que finalizou ali por volta de 2013, 2014, onde a gente teve um excesso de oferta de imóveis, né, principalmente nessa faixa de médio e alto padrão, e isso acabou criando um estoque muito grande de imóveis. E aí, com esse estoque grande e a demanda pequena, a gente teve uma recessão forte no mercado de construção, que durou ali de 2014, 2015 até 2019, praticamente, quando o mercado começou a retomar. E onde a gente está hoje em dia? A gente está num mercado com estoques mais baixos, né, porque as construtoras pararam de lançar imóveis por conta da recessão. Então, a gente tem estoques mais baixos, ou seja, oferta mais baixa, e a demanda, de certa forma, crescendo. E não porque a economia está crescendo de uma forma geral, nem porque o desemprego está diminuindo, mas porque os juros está muito baixo. Então, você aumenta o poder de financiamento, você aumenta o acesso ao crédito para os compradores de imóveis. Então, a gente tem um cenário ali prospectivo positivo, e se a gente tiver um desempenho positivo da economia de uma forma geral, isso é um adicional para o mercado. Então, a princípio, o cenário para o mercado de construção civil é positivo. Se a gente considerar o crédito como um guarda-chuva amplo, um dos braços do crédito é o crédito imobiliário. E é impressionante mesmo, porque é um número que a gente poucas vezes viu na história econômica do país. Desse momento aí de mínima da Selic, ela ainda está em 2% ao ano. Aliás, semana que vem, terça-feira, a primeira reunião do Copom, quarta-feira, dia 17 de março, a segunda e definitiva reunião, onde sai a decisão da taxa Selic. Há um consenso aí de subida de 50 pontos básicos, deve terminar a reunião a 2,5% ao ano. Isso é outra história, a gente vai comentar bastante no episódio que vem. Mas o fato é que, nesse contexto de mínima da Selic, crédito imobiliário chegou a ser negociado a 6% ao ano, 6,2% ao ano, cheguei a ver 5,95% ao ano, estava, por coincidência, até considerando a possibilidade de dar entrada em algum imóvel, e aí estudei um pouquinho mais a fundo a área. Realmente um número que chama a atenção. Quer dizer, você desenhou um cenário que está muito favorável para uma retomada nesse segmento. Vamos agora destrinchar a sua tese, a tese que ampara a entrada de parte do nosso patrimônio nessa empresa especificamente. Bom, vamos lá, Léo. Primeiro é importante destacar aqui que, assim, depois eu vou entrar mais em detalhes do ciclo de uma forma geral, mas essa tese ela é diferente do que eu costumo apresentar aqui. E aí, só para fazer um adendo, tá? Aqui da classificação de empresas, né? Como que eu classifico as empresas para saber o que eu posso esperar delas? E aí não é uma regra que eu criei, tá? Eu peguei a ideia do Peter Lynch, que é um investidor, um dos mais consagrados em ações. Ele divide as empresas em 6 categorias diferentes. E depois que eu descobri isso, eu percebi que realmente, pelo menos até hoje, todas as empresas que eu acompanho, eu consigo colocar em cada uma dessas classificações. 3 classificações dessas empresas são com relação a crescimento, que é mais comum eu comentar aqui. Então, são empresas que crescem pouco e estão baratas, ou empresas que crescem mais ou menos e negociam um pouco mais caras e mais vale por conta do crescimento, ou empresas que crescem muito rápido. Então, a gente tem 3 categorias ligadas ao crescimento. Depois, a gente tem as empresas em turnaround, que é o caso de IRB, por exemplo. Eu já comentei aqui que a gente tem algumas teses nesse sentido. Cogna é uma delas também. Aí a gente tem as empresas cíclicas, as empresas de construção costumam estar nessa classificação aqui, além de empresas de commodities e assim em diante. E aí entra a última categoria, que se chama asset play. Eu não tenho a tradução literal para essa categoria, não faz muito sentido, mas o que seria essa última categoria de asset play? São empresas que, quando você olha para os ativos e para os passivos dela de hoje, você percebe que tem um valor escondido aqui nos ativos, que às vezes até iguala ou está muito próximo do valor de mercado da empresa, entendeu? E eu nunca comentei de uma tese desse sentido no programa, e a Lavi é um desses casos, tá? É um caso de asset play. Agora, vamos traçar um pouquinho, Carlos, das perspectivas em torno de crescimento, os próprios lançamentos, as vendas
que essa construtora pretende colocar a mercado? Traz esse ângulo para a gente. Então, a empresa, ela fez o seu IPO no ano passado com a perspectiva de crescer com bastante força os seus lançamentos. Então, já lançar em 2021 1 bilhão de reais equivalente em imóveis, né? E assim em diante. E quando a gente tem um cenário positivo, nesse caso, para a construção civil, você vê que a perspectiva de crescimento de lançamento da empresa converge com o cenário da construção civil de uma forma geral. Então, ele se torna bastante possível, né? Mas mesmo assim, você coloca aí um ponto de incerteza. Você depende do ciclo da construção civil para que a empresa consiga lançar e vender os seus imóveis, tá? E aí que entra a beleza dessa tese. Porque, assim, então a gente está falando de cenário, de futuro, de incerteza. Só que por se tratar de um asset play, mesmo se a empresa não lançar mais nenhum empreendimento, por exemplo, o valor dela é praticamente igual ao preço atual e com uma margem de segurança enorme. Ou seja, você tem aí nesse ângulo de valor, preço, uma segurança que também te estimula, te empurra a considerar estar na empresa. Quantos por cento do nosso patrimônio hoje estão dentro dela, Carlos? Essa empresa tem uma posição pequena ainda, tem uma posição de 2%. 2%, então, do nosso patrimônio alocado em Lavi. Que mais que você pode trazer aí no universo da contabilidade? Vamos colocar número na parada. Então vamos colocar número para aqui conseguir mostrar para vocês como o preço, na minha opinião, claro, né, tá praticamente igual ao valor da empresa sem considerar o futuro dela, ou seja, sem considerar lançamentos futuros e como essa margem de segurança realmente é grande ao se investir na empresa. Então, primeiro trazer um número aqui, qual que é o valor de mercado da empresa hoje? É de 1,4 bilhão de reais. Isso, por ação, dá R$ 6,70 por ação, que é o valor que a empresa está sendo negociada hoje. E olha esses números como eles ficam impressionantes. Se você Vai. pegar, tem uma sigla que chama NAV, NAV. O que é? É como se fosse o valor de liquidação da empresa. O que é isso? Se você pegar os ativos da empresa como caixa, estoque, contas a receber e subtrair dívida, contas a pagar e assim em diante, você tem o valor de liquidação da empresa hoje, se ela não lançar mais nada. Ou seja, se a empresa fecha hoje, quanto que o acionista recebe, quanto sobra para o acionista. E aí, quando você pega em valor de mercado, seria 1,25 bilhões de reais ou R$ 6 por ação. A ação está sendo negociada a R$ 6,70. O que isso significa? Que eu estou pagando hoje 70 centavos por ação pelos possíveis lucros futuros da empresa com base nos lançamentos que ela pretende fazer. Então, de 1 bilhão de reais em 2021 e crescimento para os próximos anos. Eu estou pagando quase zero por esse crescimento, porque só com o que ela tem hoje no balanço, sem fazer mais nada, você já tem R$ 6 por ação contra um valor de mercado de R$ 6,70. E a conta fica ainda mais bonita, porque assim, a gente sabe que existem várias formas de maquiar o balanço de uma forma geral e que às vezes, por mais que você estude contabilidade e assim em diante, você, investidor, não consegue perceber, tá? E aí que vem outra parte que é bastante relevante dessa tese. Eu falei que o valor de liquidação da empresa é 1,25 bilhão de reais. Mas se você pegar só o caixa líquido da empresa, ou seja, pega o caixa da empresa, o que está na conta corrente, paga as dívidas, você tem 950 milhões de reais, ou seja, R$ 4,50 por ação. Ou seja, dos 6,70, R$ 4,50 são dinheiro vivo na conta corrente. Então tem ali mais R$ 2,20 só sobrando para o restante da empresa, operações de hoje e lucros futuros. Ou seja, a margem de segurança no investimento é bastante relevante. É claro que assim, eu estou colocando todos esses pontos positivos, mas existem riscos, tá? Assim, por mais que a gente tenha esse caixa lá hoje, o que acontece? Qual seria o principal risco dessa tese de investimento? Seria o mau uso do dinheiro, né? Então, os diretores
investirem em negócios ruins, comprarem terrenos ruins, fazerem lançamentos que não vendem e assim em diante. Então a gente tem esse risco, claro, desse dinheiro evaporar, tá? Mas hoje esse dinheiro tá lá. E o que eu acredito é que com essas pessoas que eu comentei no começo da tese, que são da família Horn, com a Cyrela como sendo uma das principais acionistas, com o Eli Horn, que é o fundador da Cyrela, estando no conselho de administração da empresa, e toda essa questão de capacidade técnica, eu acho muito pouco provável que eles façam mau uso desse dinheiro. Então, eu acredito que esse risco é pequeno, mas isso, é claro, é a minha opinião, tá? Mas, assim, é preciso ter paciência com uma tese dessa, porque é uma empresa que não está aí na boca do mercado, então pode ser que realmente demore para o preço convergir para o valor da empresa, tá? Eu acredito que, assim, se você pegar o valor dos lançamentos futuros da empresa, né, o valor dos lucros futuros e trazer para valor presente, nas minhas contas daria por volta de R$ 6 por ação, tá? Então, você vê aí que se você tem 6 de hoje, né, do que tem hoje lá, 6 do valor futuro dos lançamentos, que é uma hipótese que a gente trabalha. Então, a gente tem uma perspectiva boa de retorno. Quando ele vai acontecer, eu não sei. E se ele vai acontecer, eu também não sei, porque, mais uma vez, essa tese aqui está baseada só nas minhas premissas, tá? Então, não é uma recomendação de investimento, é como eu interpretei e analisei essa empresa. Carlos, sempre que você apresenta uma tese aqui, eu fico me perguntando, pô, por que que a gente não entra com 100% do patrimônio na empresa? Tá tão bonitinha até. É claro, né, tem a diversificação, o manejo do risco, você vai diminuindo, administrando o risco através de uma carteira com mais frentes, mas é sempre muito legal ouvir as razões pelas quais você aporta numa empresa, entende que ela pode ser um caminho para o médio e para o longo prazo, sempre em linha com o pensamento fundamentalista, longo prazista. Meu irmão, o tempo voou. Já temos quase 32 minutos de programa, o que nos leva ao encerramento aqui. Obrigado por mais uma edição, pelos aprendizados de sempre. Uma ótima semana para todos nós e que na quinta-feira que vem a gente possa se encontrar de novo para comemorar, espero, mais uma subida. É isso. Obrigado, telespectador. Obrigado, ouvinte, mais uma vez, por estar aqui conosco. Semana que vem estamos de volta, quinta-feira, para explicar mais do que está acontecendo no mercado, talvez trazer mais uma tese nova. Vamos ver como que o mercado evolui. Espero que com menos volatilidade. Eu quero operar um pouco menos, ficar um pouco mais tranquilo semana que vem. Então vamos torcer para menos volatilidade, tá bom? É isso e um abraço. Valeu, gente. No radar, segunda-feira tem vencimento de opções, quarta-feira a decisão sobre a taxa Selic. Semana que vem é valiosa, traz muitos indicadores e a gente vai contar tudo para você. Tchau.